Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nome santo de Jesus para ministrar a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. Antes eu quero fazer uma oração, falar com Deus e pedir a direção do Espírito Santo, porque essa obra é dele. Oremos então em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a ti nesta hora pedir, meu Deus, a unção do Senhor para ministrar a tua santa palavra. Que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, nos abençoar com essa ministração, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, flua com a tua graça, flua com a tua glória, com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, e que seja a palavra de Deus e não a palavra do homem. Assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para ouvir a palavra, para receber a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Os irmãos estão se achegando e a gente vai ministrar essa palavra que está no meu coração, e eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas no nome santo de Jesus. Está aí minha irmã Maria Inês, está aí meu irmão Genildo José, meus irmãos se achegando, minha irmã Graça Duarte. Glória a Deus por isso. Os irmãos estão se achegando aí, nome de Jesus. Irmãos, eu não quero demorar muito não, eu já quero entrar na palavra, eu quero entrar na mensagem em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Os irmãos estão se achegando aí, meu irmão Gilson, minha irmã Vera Eleutério, glória a Deus, meus irmãos se achegando. Glória a Deus. Irmã Graça Duarte se achegando. Irmãos, vamos para a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hoje eu quero falar com vocês sobre dom. O que é dom? Dom pode ser a capacidade, pode ser um presente, pode ser um poder. Dom também pode dizer respeito à salvação, a talento. Então a gente tem que atentar quando a Bíblia fala a respeito de dom e que contexto está. Mas é muito bom a gente entender que todo dom perfeito vem de Deus. Tiago 1,17 fala sobre esse todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Oh, glória a Deus! Irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, quando Ele deu um dom para a gente, não veio com erro de fabricação. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso e perfeito. Então, tudo que vem dele é perfeito. O dom que Deus te deu, porque cada um de nós tem um dom, é perfeito. Pode ter certeza disso. Deus não errou quando te deu um dom. Então, eu quero que você vá tentando aí para isso, que depois a palavra vai crescer ainda mais. Olha o que diz primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Estou pegando aqui como introdução. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Então, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. O apóstolo Paulo estava tentando alertar aqui o Timóteo, que desprezou o dom de Deus, desrespeitou o dom de Deus, fez pouco caso do dom de Deus. Olha que coisa, um homem de Deus, um homem que tinha um chamado para ser um pastor,
um homem que estava na obra de Deus, e de repente ele desprezou aquele dom, aquele talento, aquela capacidade, aquela habilidade que Deus deu a ela. Irmãos, toma cuidado para que isso não aconteça com você. Não deixe o seu dom parado. Não faça isso. Não despreze ele. Sabe por quê? Porque muita gente precisa desse dom que você tem, dessa capacidade, desse talento que Deus te deu, porque Deus quer que você multiplique. Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento, todos nós temos uma capacidade. É uma coisa que eu quero até falar para vocês. Qual é o dom do pássaro? Qual é o dom do passarinho? Irmão, corta as asas dele para ver se ele voa. Ele não voa mais. O dom dele está em voar. Mas se cortar as asas dele, ele não voa mais. O dom do peixe. Onde que é o dom do peixe? Dentro da água, onde ele nada. Irmãos, mas tira ele da água para você ver. Ele pode morrer. Então você que tem um dom, é necessário que você exerça esse dom. Você não pode ficar fora desse dom, essa capacidade que Deus te deu. Porque senão o maior prejudicado vai ser você. Você não vai se realizar, você não vai se satisfazer. Você sempre será uma pessoa insatisfeita, porque você não está fazendo o que Deus deu para você fazer. Já já eu vou falar mais sobre isso. Todos nós temos uma capacidade, um talento que Deus nos deu. Eu dei um exemplo aqui do peixe, eu dei um exemplo do pássaro. Eles se dão bem. O pássaro, ele se dá bem no ar. O peixe, ele se dá bem na água. Mas se porventura eles não estiverem onde Deus os criou para ficar, eles vão sofrer. E a mesma coisa você. Se você não está exercendo o que Deus mandou você exercer, você vai sofrer. Você pode até morrer espiritualmente. Você pode ficar uma pessoa amarga, uma pessoa desgostosa, triste, oprimida, porque você não está fazendo o que Deus colocou no seu coração. Aí você diz, pastor, mas como que eu sei qual é o dom que Deus me deu? É naquilo que você se realiza, é naquilo que você gosta de fazer, você tem prazer de fazer. Foi Deus que colocou isso em você. Claro que eu estou falando para o bem, porque tem gente que tem um talento tremendo, mas às vezes usa para o mal. Eu estava assistindo um filme esses dias que até me indicaram, Prenda-me se for capaz, é o nome do filme. O camarada era muito inteligente, mas usava aquela inteligência para o mal. Resumindo, depois acabou sendo preso e depois foi até contratado para fazer o que ele sabia de melhor. Então é muito profundo isto. Irmãos, não despreze o dom que Deus te deu, não desrespeite esse dom. Não importa a sua posição, já mais eu vou falar mais sobre isto. O que importa é que você exerça esse dom que Deus te deu. Em o nome de Jesus. Nem sempre a pessoa vai estar à vista, às vezes ela vai estar nos bastidores com esse dom. Isso é muito importante. Às vezes um programa de televisão, está lá o apresentador, que está ali, às vezes tem até notoriedade, famoso, mas por trás tem muita gente, irmãos, nos bastidores trabalhando com seus dons. Eu fiz curso de jornalismo, eu posso falar isso para você. Então, não despreze, não deixe de lado. Olha o que o apóstolo Paulo diz também, insistiu com ele, com Timóteo. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Ele falou, por este motivo eu te lembro, quer dizer, ele estava lembrando ele de novo, porque ele desprezou, deixou de lado. E aqui ele está falando, eu estou te lembrando, desperte esse dom que há em você. Vamos, porque imagine, se ele não estava exercendo esse dom, ele era uma pessoa triste, pessoal. Uma pessoa infeliz, porque qualquer pessoa que não exerce aquilo que Deus deu para fazer, é uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. É que nem, por exemplo, um pastor sem altar, sem pregar. Ele não é realizado, irmãos. De repente a pessoa fala assim, olha, eu não quero mais saber de pregar, eu vou abandonar o ministério, eu vou trabalhar, vou fazer isso, não quero mais saber de subir no altar, pregar a palavra, pode ter certeza.
Você pode ter certeza que essa pessoa será uma pessoa infeliz, porque ela não está fazendo o que Deus deu para ela fazer, e o dom de Deus é perfeito. Essa pessoa não está realizada, pessoal. Sempre vai faltar alguma coisa na vida dela. Ela precisa estar no centro da vontade de Deus. E não adianta querer fugir, como Jonas. Precisa cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus. Então ele falou assim, ó, desperta, acorde esse dom, não deixe ele parado, porque muita gente, irmãos, precisa desse dom. Eu preciso do dom que Deus te deu. Já já vou falar sobre o corpo de Cristo, que é muito profundo. E eu peguei isso aqui como ponto de partida. Agora vai esquentar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. O versículo, pessoal, é 7. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Isso aqui é profundo. O apóstolo Paulo está falando, eu quereria que todos vocês fossem como eu. Aqui, se você ler o capítulo 7 de Coríntios, você vai perceber que ele está falando da vida sentimental. Aqui ele fala de casamento, ele fala de viúva, fala de virgindade, fala de separação. Aqui ele fala tudo da área sentimental, tudo. E ele estava dizendo assim, eu queria que vocês fossem como eu. No caso, solteiro. Mas cada um tem o seu dom. Um de um jeito e outros do outro. Então presta atenção isso aqui. Aqui ele fez um comentário. Ele falou, eu queria que vocês fossem como eu. Mas cada um tem o seu dom. Quer dizer, ele sabia que cada um tinha o seu dom e respeitou o dom de cada um. Irmãos, o que tem de gente, muitas das vezes, querendo que as pessoas sejam como ela, aí mexe na personalidade da pessoa. É preciso entender isso. Irmãos, às vezes a pessoa está casada e às vezes o marido ou a esposa quer que aquela pessoa seja como ela. Não dá certo. São duas pessoas diferentes, de cultura diferentes, de criação diferente, que vão se unir. E cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito. É que nem no namoro, a pessoa de repente começar a namorar alguém, querer controlar aquela pessoa, mexer na personalidade dela. Porque se isso acontecer, ele vai estar oprimindo a pessoa. E o que vai acontecer? Quando a pessoa se sente oprimida, se sente controlada, essa pessoa não vai exercer o dom dela. Porque cada um tem a sua personalidade. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho um jeito, minha esposa tem outro. Eu tenho 3 filhos, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade. E eu não posso controlar a personalidade deles, porque Deus os fez assim. E o dom que Deus deu para eles é necessário. Mas se eu controlar a pessoa, se porventura eu manipular e querer, não, você tem que ser que nem eu, é do meu jeito, pronto, você pode matar uma liderança, um ministério, você pode sufocar a pessoa, você vai fazer com que a pessoa seja infeliz, a pessoa não vai se sentir realizada, vai ficar com medo. Por quê? Porque o fulano falou que eu tenho que ser que nem ele. Ai, meu Deus do céu. Irmão, isso é triste. E aí afeta o ministério, o dom da pessoa, a capacidade dela. O relacionamento não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Porque quando conheceu a pessoa antes de namorar, já sabia que a pessoa era daquele jeito. Mas aí, infelizmente, a pessoa começa a controlar, a manipular o jeito da pessoa. Isso não é bom. E quando casar, irmãos, quando casar, a pessoa vai ficar oprimida, vai ficar em depressão e não vai produzir. E uma pessoa deprimida, você deve conhecer alguém que é deprimido ou deprimida. Olhe para a vida desta pessoa. Ela não é feliz, ela não é realizada, chora constantemente, não quer sair de casa, não tem prazer de fazer as coisas. Por quê? Está sufocando o dom, o talento que Deus deu para ela, a personalidade dela. Então tem que deixar a pessoa crescer. É que nem no ministério, imagine eu como pregador, como pastor, querer controlar a pessoa, falar, você tem que ser do meu jeito, não, tem que ser do jeito dela, porque senão Deus tinha criado todas as pessoas iguais, Deus tinha feito isso, mas não, a minha esposa tem um jeito dela, eu tenho o meu,
Nós somos uma só carne, é verdade, mas eu tenho um dom e Deus deu outro dom para ela. Então a gente tem que respeitar isso, respeitar o dom de cada um. Como disse o apóstolo Paulo, eu quereria que vocês fossem como eu. Era o desejo dele. Mas cada um tem um dom de um jeito ou de outro. Então ele respeitou. E não foi qualquer pessoa que falou isso aí. Foi o apóstolo Paulo. Então isso é muito profundo, irmãos. Mas tem muita gente mexendo com o psicológico das pessoas. Isso não é bom. Tem muita gente capacitada, irmãos. E muitos estão enterrando seus talentos, seus dons, por causa da opressão. E a pessoa não consegue produzir, não consegue frutificar. Então, que as pessoas vivam o seu dom. Que as pessoas multipliquem o seu talento. E que continue com a sua personalidade, com o seu jeito. Em o nome de Jesus Cristo. Porque isso é muito importante. Não devemos mexer com o psicológico de ninguém, controlar a vida de ninguém. Porque depois não adianta chorar. Depois vai orar a Deus, oh Deus, o meu cônjuge, o meu filho, ah, meu Deus. Aí vem um pastor, meu Deus, o irmãozinho. Aí a pessoa mexe com o psicológico da pessoa, mexe com a personalidade dela, quer controlar a personalidade dela. A pessoa é feliz, quer controlar, depois a pessoa fica triste. Então isso é triste, pessoal. Isso às vezes acontece no ministério, na família, no casamento. Irmãos, nós devemos aprender com Cristo, porque Deus quer o melhor para a gente. Então eu vou ler mais uma vez. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outra. Se eu querer que a minha esposa seja como eu, irmãos, ela vai ser uma pessoa infeliz. Porque Deus não chamou ela para ser como eu. Deus chamou ela para ser ela. Para multiplicar o dom que Ele deu para ela. Em nome de Jesus Cristo. E a gente tem que respeitar isso. Agora vai esquentar um pouco mais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui para vocês. Eu ia pegar só uma parte, mas eu prefiro ler tudo. Diz assim a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta ao povo de Corinto. E ele estava falando algo muito profundo. Ele falou, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Tem muita gente que é de Deus, mas é ignorante espiritual, irmãos. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Porque quando a pessoa aceita Cristo, mas não tem a comunhão com a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus, ela vai andar como qualquer homem, mas sem discernimento espiritual, sem entendimento das coisas espirituais. Ela vai ser ignorante nas coisas de Deus, irmãos. Ela não vai entender. Ontem eu estava dando um exemplo do apóstolo Pedro, que era um homem cheio de fé, um homem que andou sobre as águas, um homem que, segundo a palavra de Deus, ele falou assim, eu não pescamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar rede. E teve a pesca maravilhosa. Então ele era um homem de fé, mas em relação às coisas espirituais, ele deixou a desejar. Né? Até o exemplo, quando Jesus falou que iam prendê-lo, que iriam matá-lo, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, Pedro chamou ele de canto e deu uma bronca nele, falou, não vai te acontecer isso não. Aí Jesus dá uma bronca nele e diz, aparta-te de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Então o homem natural ele não compreende. Pedro era homem de fé, mas não tinha um entendimento espiritual das coisas. E por quê? Porque precisa o homem, para ser espiritual, ele precisa ler a Bíblia, meditar na palavra, irmãos, ter comunhão com o Espírito Santo. Aí ele vai ser uma pessoa espiritual. Mas viver também, isso é muito importante. E diz, continuando, eu vou ler o versículo 4 que diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha aí, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade quer dizer diferente, variedades. Então, cada um tem um seu dom. Eu não posso, irmãos, querer ser o que o outro é. Eu não posso querer ser o que a minha esposa é. Cada um tem o seu dom, a sua capacidade, o seu jeito. E a gente tem que respeitar isso. E isso é necessário.
tanto para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, para a obra de Deus, como também na sociedade, como também na família, do trabalho, na faculdade, porque Deus vai usar cada um de uma forma. Às vezes, invejas são despertadas na vida das pessoas, por quê? Porque ela se compara, ela quer ser igual àquela pessoa. Não, você tem que ser o que Deus quer que você seja, porque cada um tem um chamado, a diversidade de dom. Ele tem um dele, você tem um seu. Continuando diz, e há diversidade de ministérios, mas o ser é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o ser é o mesmo. Tem muitas pessoas que ficam brigando por causa de ministério, por causa de placa de igreja, ou por causa da igreja local. Não, misericórdia, diversidade. Cada um vai onde Deus coloca a pessoa que ela vai se identificar, que vai gostar. Tem gente que às vezes começa a fazer visita, de repente se encontra nenhuma, diz, não, é aqui que eu vou ficar. Ministério é questão de identificação. Se a pessoa gostar, ficar, se identificou, glória a Deus. Pode acontecer também que de repente a pessoa pode perder o foco, perder a linha, a pessoa já não começa a se identificar mais. Perdeu uma identificação. Uma coisa que nós nunca devemos perder é a identidade que Deus nos deu. Em nome de Jesus, tanto a identidade espiritual, ministerial. Nós não podemos perder. E o dom que Deus nos deu, em nome de Jesus. Então, a diversidade. Se a pessoa está numa igreja, ela está feliz, glória a Deus. Se lá tem, como os irmãos dizem, o Pentecoste, glória a Deus. Se lá uma igreja tradicional precisa estar lá, glória a Deus. O importante é a pessoa servir a Cristo, estar feliz onde ela está. Agora, se ela não estiver feliz, está insatisfeita, tem que orar a Deus para Deus ou mudar a situação ou ela procurar outro lugar. É isso que ela tem que fazer. E Deus sempre prepara. Outra coisa que ele disse, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então há diversidade de operações. Cada ministério tem um seu ponto forte. Mas também no corpo de Cristo há diversidade de operações. A respeito de milagres também. Se a gente for ver, Jesus curou vários cegos. Jesus curou uma certa vez o cego Bartimeu, você conhece essa história? Que ele chegou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e falou assim, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E viu. Tem casos que teve dois cegos seguindo a Cristo até na casa dele. Aí Jesus falou, você crê que eu posso fazer isso? Os cegos falaram sim, foram curados. Tem casos que Jesus impôs as mãos e foram curados. Mas tem caso que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho do cego e falou, vai lavar no tanque de Siloé. Então, existem vários meios de Jesus curar. Tem pessoas que receberam a cura através de Cristo, através da palavra. Jesus pregou e as pessoas foram curadas. Está na Bíblia isso. Demônios foram expulsos com a palavra. Tem casos que nós sabemos que o rei Ezequias ele foi curado com uma pasta de figo. Deus mandou fazer uma pasta de figo e colocar nele. Tem casos de pessoas que foram curadas e demônios expulsos através de lenços e aventais. Então, nós não podemos criticar o modo de jeito de Deus operar, porque a diversidade de operações. Isso é importante. Se todo mundo entendesse isso e respeitasse o dom de cada um, o ministério de cada um, a capacidade, o talento, a habilidade de cada pessoa, porque cada um é único. Em nome de Jesus. E nós precisamos, nós somos um corpo. Já vou entrar nisso. Aí, aqui depois fala dos 9 dons do Espírito, mas eu quero ir para o versículo 11, que diz, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus usa cada um particularmente. É Deus que usa você do seu jeito e usa eu do meu jeito. Eu não posso querer que você seja igual a eu. Claro que pode estar no mesmo Espírito, é claro que pode estar no mesmo propósito, mas Deus vai usar você de uma forma e eu de outra. Isso é muito bom e glória a Deus por essa variedade, irmãos. Em nome de Jesus. Você que tem mais de um filho, é só você olhar para os seus filhos. Cada um tem um jeito. Não adianta você querer, não, tem que ser que nem eu. Não, você vai estragar os seus filhos. É que nem no relacionamento. Se a pessoa tem isso, ela vai estragar o cônjuge dela, irmão. Vai estragar e depois não adianta chorar. Vai buscar Deus, aí Deus fala, mas você quis mudar a personalidade da pessoa? Você quis que ela fosse igual a você, ou você igual a ela? Olha aí, dá nisso. Cada um tem que viver o seu dom. Em nome de Jesus Cristo.
E diz mais, eu vou ler aqui o versículo 12 agora. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí é interessante quando ele começa a dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Irmãos, Deus quis colocar o braço no lugar onde está o braço, a mão onde está a mão, o pé onde está o pé. Agora imagine no corpo de Cristo, que Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Imagine a gente se fosse, a gente só fosse só a orelha, o rosto orelha, o braço orelha. Já parou para pensar nisso? O pé orelha, tudo orelha. Onde estaria o nariz? Onde estaria a perna, o braço? Então Deus colocou a pessoa no corpo de Cristo no lugar que Ele quis. E isso é importante. Tem muitas pessoas que às vezes queriam, não, eu não queria estar no pé, eu queria estar no braço. Não, mas Deus quis a pessoa que estivesse no pé. Por quê? Irmãos, sem o pé, como que o corpo vai se sustentar? Não tem como. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Porque a minha mão, às vezes, a minha orelha, às vezes, vai precisar da minha mão, às vezes, para coçar, escovar os dentes. Eu preciso do dom e da capacidade que você tem. Você foi colocado num lugar específico que é muito importante. Por isso, não se rebaixe. Por isso é muito importante eu falar isso para você. Se valorize. Você está no corpo de Cristo. Eu não sei em que lugar você está. O importante é que você está. Ele é o cabeça. Em nome de Jesus. Você não tem que ficar preocupado com a posição do outro, onde quer que ele esteja. Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa está lá, na frente da televisão, talvez a pessoa tem mais notoriedade que você, mas você está nos bastidores. E aí? O que é que ele faz, você não faz, mas também o que você faz, ele não faz. Porque cada um tem o seu dom, sua capacidade, a sua habilidade. Deus vai usar dessa forma. É importante isso. Em nome de Jesus. Então você tem que sim valorizar. No corpo de Cristo você tem um lugar específico. E glória a Deus por isso. Mas muitas das vezes fica com inveja. Já pensou se o pé tivesse inveja da mão? Não, ia dar problema, pessoal. Aí começa aquela briga. Por isso que às vezes há confusão no corpo de Cristo. Porque as pessoas querem estar no lugar que Deus não chamou. Não, cada um tem a sua finalidade, a direção que Deus deu. Que nem, por exemplo, no ministério, numa igreja. Deus sabe. Irmãos, por exemplo, você que tem um dom, claro que cada um pode ficar na porta da igreja para receber. Olha que é maravilhoso receber com um sorriso, com alegria, um aperto de mão. Mas tem aquele que tem um dom específico de porteiro. Porque ele olha, ele vê diferente. A pessoa que tem um dom para coisa, ele enxerga longe. A pessoa que tem a capacidade para isso. Então, quando a pessoa tem o seu dom, ela ali sobressai, pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Um exemplo. Claro que eu não tenho essa capacidade, mas imagine eu andar aqui com as mãos. Tem gente que é fera nisso, né, pessoal? Anda aqui de cabeça para baixo com as mãos e os pés para o lado de cima. Mas não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Por quê? Porque isso aí é a função dos pés. Então cada um tem a sua capacidade e tem o seu dom. E diz mais. E Deus que colocou onde quis, né? Aí ele fala assim. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Às vezes no membro do corpo tem lugar que parece que é mais fraco, mas são necessários. Como assim, pastor? Às vezes a pessoa, é que nem no nosso corpo,
Às vezes tem um lugar do nosso corpo que parece que é mais sensível. E tem mesmo. Mas é necessário. É que nem, por exemplo, no corpo espiritual de Cristo. No corpo de uma empresa, no corpo de uma diretoria. Sempre tem alguém que às vezes que parece que é mais fraco, mas é necessário. Não que ela seja inferior, mas é necessário. É que nem a pessoa tem 10 dedos, já pensou perder um? Misericórdia, irmãos. Ah, mas ficou 9, mas um faz falta. Tem gente que fala assim, eu não preciso de ninguém. Tem pregador que fala isso. Às vezes chega no lugar, eu não preciso de ninguém. Não preciso de obreiro nenhum. Fala, meu Deus do céu, quer ser melhor do que Cristo. Né? Que ele escolheu 12 para estar com ele. E diz mais aqui, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então ele está dizendo, aquele que nós consideramos que é menos honroso no corpo, nós damos muito mais honra. Irmãos, isso aqui é sinal de humildade. Não é porque a pessoa de repente está no topo, está numa posição maior, irmãos, que vai tratar o outro que está embaixo com inferioridade. Não é isso, não. Não é isso. Nós temos que honrar aquela pessoa que de repente está abaixo de nós. E a Bíblia está dizendo isso. Em nome de Jesus, não pisar sobre a pessoa. Imagine a minha mão começar a bater no meu pé, dar murro no meu pé. Quando a pessoa faz isso, pode ser numa empresa, pessoal. Às vezes o patrão, o gerente, encarregado ali está fazendo lá, machucando, né, se acha superior. Mas ele precisa daquela pessoa. Porque se ele tratar todo mundo assim, a maioria vai embora. E aí eu quero ver, ele vai fazer tudo. Então tem que dar honra, porque cada um tem a sua função. Na igreja é a mesma coisa. Em nome de Jesus. E diz mais, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Tem muita gente que se sente excluído no meio da sociedade. Ninguém gosta de se sentir excluído. Na igreja não é diferente. Às vezes a pessoa fica lá de escanteio. Parece um andarilho. É como se fosse uma pessoa que não tem valor nenhum. Misericórdia. Não, nós devemos tratar todos com honra. Em nome de Jesus, valorizar todas as pessoas. Ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha aí, nós temos que cuidar uns dos outros. Isso é muito importante, isso é muito sério. Uma vez Deus me deu um entendimento para que não haja divisão no corpo. Eu vou falar algo aqui profundo, até sobre ministério. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então ele diz, se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Imagine, quando você está com uma dor no corpo, por exemplo, uma dor no pé, isso afeta todo o seu corpo. Você está com uma dor na cabeça, isso afeta o seu corpo, porque está ligado ao seu corpo. Então é a mesma coisa no corpo de Cristo. Se um membro padece, a gente sofre com ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E outra coisa, para que não haja divisão no corpo, quando o membro é honrado, todos se honram com ele, se regozijam com ele. E um dia Deus me deu um entendimento sobre isso. Imagina uma pessoa que está sendo honrada e não merecia ser honrada. Vai causar divisão no corpo. Vai provocar divisão no corpo. Desgosto, insatisfação no corpo de Cristo. Mas quando uma pessoa merece ser honrada, ela merece estar naquela posição, ela merece ser um encarregado, ela merece ser um gerente, ela merece, um exemplo, uma liderança no ministério. Irmãos, todos vão se regozijar com ele. Não, isso aí merece, isso aí... Para a glória de Deus, irmãos, louva ao Senhor, aplaude ao Senhor por essa honra que foi feita. Mas quando a pessoa não merece estar ali, aí isso vai criar problemas, comentários, disse-me disse. Isso é uma falta de sabedoria muito grande. Depois, quando há divisão no corpo, aí acha ruim. Às vezes quer taxar a pessoa de rebelde e outras coisas mais. Não, tem que dar honra a quem tem honra. Jesus falou isso.
Imagine quando você vê uma pessoa que é esforçada, que a pessoa faz por onde, e de repente ela começa a crescer. Você vai se alegrar com ela, vai estar numa posição de honra, você vai se alegrar com ela. Agora, se a pessoa chegou agora e de repente já está no telhado, como que a pessoa vai se alegrar? Não, vai provocar disse-me-disse, insatisfação, até divisão no corpo de Cristo. Então tem que ter sabedoria. Inclusive a Bíblia diz que não pode ser neófito, né? Estar numa posição de liderança. Isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Em qualquer tipo de liderança, viu, pessoal? Seja na empresa, em qualquer instituição, na igreja. A pessoa precisa estar preparada para assumir aquilo, em o nome de Jesus. E diz mais: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Eu vou finalizar com esses 3 versículos. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você se lembra que o apóstolo Paulo falou? Quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu dom. E aqui diz, a respeito dos ministérios, cada um tem o seu. São todos apóstolos? São todos ministros de louvor? São todos porteiros? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Não, cada um tem o seu dom. E louvado seja Deus por isso. Vocês estão entendendo? E muita gente precisa despertar o dom que Deus deu a ela. E não desprezar mais. Não despreze. Talvez alguém que esteja me ouvindo aí despreza o seu dom porque alguém fez você desprezar esse dom, dizendo que você não ia conseguir, que você não ia dar em nada na vida, que você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, e tem muita gente que dá ouvido para isso. Ah, você não tem um chamado para coisa, você não leva jeito. Eu estou falando daquelas pessoas que levam jeito e as pessoas dizem que não, tentando sufocar e matar o ministério da pessoa, o dom, o talento que Deus deu. Quantas pessoas que você conhece que tem talento e hoje não exerce mais? Em qualquer instituição, até na igreja, não exerce mais. A pessoa tem um talento e de repente podar a pessoa e a pessoa não exerce mais. Claro, se ela está em disciplina, alguma coisa aconteceu, isso é outra história. Eu estou falando no sentido de sufocar, de querer matar o ministério da pessoa. O espírito de Jezabel continua aí no mundo ainda, irmãos, até dentro das igrejas, porque Jezabel mandava matar os profetas do Senhor. E quando não estão matando ministérios, dons, sufocando talentos, e a pessoa não consegue mais desenvolver. Por quê? Por causa de ameaça, coloca medo e outras coisas mais, mexe com o psicológico. Tem que ser do meu jeito, é assim. Não, tem que ser do jeito. Deixa a pessoa trabalhar do jeito dela. Às vezes a pessoa está numa reunião de jovens, eu como pastor, a pessoa está lá liderando os jovens. Se ela tiver o chamado para coisa, irmãos, eu só vou supervisionar. Só isso. Eu passei numa igreja e eu até comentava com a cheia de escolinha, eu falava assim, olha, eu não preciso me preocupar. Eu comentava até na igreja, porque flui. São pessoas espirituais, pessoas que estão à frente. Eu não preciso me intrometer. Se precisar da minha ajuda, eu falo, eu só supervisiono. Porque a capacidade Deus deu para elas. Eu estou ali, claro, como pastor, tenho que olhar tudo, mas eu tenho que ter sabedoria, porque a capacidade são delas. Eu me lembro uma certa vez, uma igreja que eu pastorei muitos anos, e essa igreja, quando eu assumi, domingo, dia todo, dava 23 pessoas. Depois, Deus abençoou, a gente ficou lá um tempo, deu quase 300 pessoas. Mas só para você entender, o que acontecia? Eu comecei a evangelizar, aí tinha alguns obreiros que, quando eu cheguei lá, tinha uns 4 obreiros, aí Deus foi levantando, tal. Eu sei que quando eu saí, tinha mais ou menos 40 e poucos obreiros, fora as pessoas que saíram, que são pastores hoje, glória a Deus por isso. Aí o que aconteceu, pessoal? A igreja foi crescendo em número de pessoas, mas em número de ministérios. E ali eu percebi, isso é um dom que Deus me deu, eu percebi que agora tinha que ser diferente, não precisa mais sair todo mundo para evangelizar.
porque cada um tinha os seus dons específicos. Eu falei assim, ó, a partir desse momento, você que é do louvor, você tem um ministério, eu sei que vocês vão cuidar do louvor agora, vocês vão ensaiar, vão se dedicar mais a isso. Você que é da escolinha, tal, tal. E foi, Deus levantou vários ministérios. E que tinha um grupo que tinha um chamado para evangelizar, fazer visita, fizeram. Então, Deus levantou vários ministérios na igreja. Peça de teatro e outras coisas mais, pessoal. Foi muito forte o trabalho. Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento, porque é ali que a pessoa vai fluir. Claro que enquanto, de repente, numa igreja, isso aqui é a experiência que eu estou falando para você, vamos supor que eu vou começar uma igreja, eu vou ter que sair, vou ter que evangelizar, mas conforme a igreja vai crescendo, Deus vai levantando pessoas para estar fazendo isso também. Porque se eu for querer fazer tudo, eu vou acabar atrapalhando a mim mesmo, a obra de Deus e o ministério da pessoa, porque ela precisa desenvolver o ministério que ela deu, e se eu deixar, ela vai crescer naquele ministério muito mais do que eu. Então a gente precisa deixar a pessoa desenvolver o talento dela, a capacidade dela, e não podar ou ficar ameaçando. Aí tem gente que não produz mais. Às vezes, quando vai subir no altar, de repente, até para cantar louvor, já sobe tremendo, que o pastor falou. Meu Deus do céu, se a pessoa tem um dom, deixa a pessoa ir lá, deixa o Espírito Santo fluir na vida dela em nome de Jesus. Então nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ser pastor, vai ser ministro de louvor e outras coisas, mas cada um tem o seu chamado, em nome de Jesus. E a pessoa gosta de fazer, gosta de praticar aquilo. Deus colocou essa palavra no meu coração. Tem dom que precisa se despertar aí, pessoal. Tem muito dom parado. Em nome de Jesus, não deixe. Deus quer que você frutifique, multiplique o seu talento. Você é uma bênção em nome de Jesus. Tem gente que tem um dom, irmãos, às vezes dentro da igreja tem gente que critica. Eu respeito, por isso que eu falo que é a diversidade de ministérios. Tá vendo? Lá naquela igreja tem grupo de dança. E aí, irmãos, Miriam dançou. Cheio do Espírito Santo, dançou. Davi dançou, irmãos. Tem gente que tem um dom. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz, irmãos. Tá lá no mundo lá e as pessoas dançando, atraindo as pessoas, né, do mundo e ficando que nem elas. Agora imagina uma pessoa, uma vez numa igreja que eu pastoreei, as irmãs ensaiaram assim, irmãos, quando for apresentar, a unção desceu. Tem gente que chorou, porque se consagraram, buscaram a Deus. Então é coisa séria, é ministério. E tem unção, então tem que ser respeitado isso. Ah, mas a igreja tal, mas é lá. Eles têm que entender que lá tem diversidade, tem dom, aqui também tem. Independente de onde quer que esteja, tem que ser respeitado. Nós vimos aqui que há diversidade, que há operações e dons, né? De várias formas. Então eu vou finalizar com esse versículo, capítulo 7, versículo 7. Isso aqui falou muito ao meu coração, tá, pessoal? E lembre que todo dom de Deus é perfeito, viu? Não tem mancha, não vem com erro de fabricação. Deus não errou quando te deu esse dom. Ele não errou. Pode ter certeza disso. Quando você está no dom e ministrando no dom que Deus te deu, pode ver que flui. Flui, é gostoso, flui. Você sente prazer, para você não é pesado. Para você é gostoso fazer aquilo, porque flui. Olha o que diz, eu vou finalizar aqui que é muito profundo. Primeira carta aos Coríntios 7,7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo queria que todo mundo fosse como ele, era o desejo dele, mas ele disse, mas cada um tem o seu dom, de um jeito ou de outro. Ele fez um comentário. Olha que bonito isso. Não foi qualquer um que falou, foi um homem que subiu até o terceiro céu. Nos dias de hoje tem pregador que diz, não, você tem que ser do meu jeito. Meu dom é esse, então você tem que estar no meu dom. Para, gente. Irmãos, até de irmão gêmeo o DNA não é igual. Ah, se as pessoas entendessem isso e deixassem as pessoas trabalharem no seu dom, irmão, servir no seu dom, como a igreja ia crescer, como as escolas iriam crescer, as faculdades, as empresas. Irmãos, porque a pessoa vai fluir no dom dela. Por isso, a gente não pode mudar a personalidade de ninguém, tem que ser do meu jeito, você tem que pensar que nem eu. Não, você tem que pensar do jeito que Deus pensa a respeito de você.
Eu sou limitado, mas eu creio que Deus está falando com você. Tem muita gente, irmão, que hoje está pagando o preço porque quis mudar a personalidade de alguém. Isso acontece nas igrejas também. De o pregador querer mudar a personalidade das pessoas, o jeito das pessoas. Irmãos, tem gente que vai atrair e vai ganhar gente com aquele jeito. É com aquele jeito lá. Vai alcançar um povo que eu não vou alcançar. Tem gente que às vezes é muito alegre, muito feliz, vai alcançar um povo que eu não vou alcançar. Tem outros que é reservado, que é sério, vai alcançar um povo que eu não vou alcançar. Cada um tem a sua personalidade. Tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos. Não importa, isso é a personalidade da pessoa. Cada um tem o seu jeito. Isso é muito importante a gente entender. Você vê o apóstolo Pedro, você vê o apóstolo Tiago e João, eles eram chamados filhos do trovão, mas Jesus mudou eles. Irmãos, eles ganharam muitas almas para Cristo. Então a gente não pode questionar o jeito de ninguém. Eu estou falando pro lado do bem, tá, pessoal? É pro lado do bem, para as coisas boas. Isso é muito importante a gente entender. Eu não posso querer que a pessoa seja o que eu sei. Por exemplo, tenho 3 filhos. Se fosse a minha vontade, eu queria que todos eles fossem que nem eu. Simples assim. Mas não é porque eu sou pastor que o filho de pastor tem que ser pastor. Não, irmãos. E por isso que às vezes a gente vê o pastor, desculpa que eu vou falar, abrindo um parênteses aqui, de repente o líder acaba morrendo e o filho assume. Mas o filho tem chamado para coisa? Se não tiver, como que você vai passar para o filho? Não, você tem que passar para alguém que tem chamado. Porque a igreja não é empresa. A igreja é do Espírito Santo. E cada um tem um seu chamado específico. Se o filho tiver, tudo bem, mas se não tiver, é que nem numa família, né? Às vezes tem, como o caso lá da família do Matos Nascimento, praticamente todos são cantores, e a gente vê que tem um dom para coisa mesmo. Mas às vezes na família é um só, não adianta o outro querer ser. É que nem jogador de futebol, irmão. Tem gente que tem um dom para coisa. Tem outros que estão aí no futebol, eu vou dizer para vocês, não leva jeito. Enfim, mas é só para você entender. Estou falando uma coisa simples para você entender também as coisas espirituais. Cada um tem o seu dom, a sua capacidade, a sua habilidade, o seu jeito e a sua personalidade. Isso é muito importante. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Quero orar agora. Eu quero pedir a Deus uma bênção, uma unção especial para a gente. Nós precisamos, pessoal. E desperta o dom que há em você. A Bíblia diz, Romanos 12. Eu não preparei não, mas deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Romanos 12, 4, eu só vou ler, eu vou orar. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Isso aqui é tudo dom, pessoal. E o que reparte, faça-o com liberalidade. Quer dizer, o que reparte, né? Aquela pessoa que tem um dom de abençoar as pessoas. O que preside, com cuidado, né? Preside, que lidera. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, assim, é lindo a gente ver na obra de Deus, a gente vê na vida das pessoas, cada um com o seu dom. E louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te use muito. Não deixa ninguém matar o dom que Deus te deu. E se está dormindo esse dom, desperta ele. Coloca ele para fora e vive esse dom, porque você vai ajudar muita gente. Quase mataram o meu dom, irmão, de ministrar a palavra de Deus. Imagine se isso tivesse acontecido. Se eu tivesse deixado dormir meu dom. Se eu tivesse desprezado meu dom. Quantas pessoas deixariam de ser salvas, abençoadas pela minha vida? Em algum momento, quase mataram e eu fiquei assim, meio deixando o dom dormir. Não deixa não, irmãos. Deus me despertou. Não deixe isso acontecer contigo. Você é uma bênção. Você tem um dom especial que veio do Pai das Luzes, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar agora e pedir a Deus uma bênção em o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este momento, por esta palavra tão linda e tão abençoada, Deus.
Oh, Jesus, muitas das vezes queremos que as pessoas sejam como nós, que os nossos filhos sejam como nós, mas eles têm que ser como o Senhor, Deus, porque cada um tem um chamado, uma visão, um talento, um poder que o Senhor deu, uma direção, e nós te louvamos. Obrigado, Deus, pela diversidade de dons, pela operação de dons, essas diversidades de ministério. O Senhor é muito sábio, o Todo-Poderoso. E eu quero pedir que o Senhor venha despertar, meu Pai, algum dom que esteja dormente. Em nome de Jesus Cristo. Assim como Paulo insistiu, por esse motivo te lembro, desperte esse dom. Ele insistiu com Timóteo. Oh Deus querido, e o Senhor tem nos insistido conosco a respeito desses dons. Pai querido, nós oramos e pedimos para que o Senhor visite a tua igreja no Brasil e no mundo. Onde quer que esteja um filho do Senhor, o nosso irmão em Cristo, Pai, que o dom esteja parado, meu Deus querido, desprezado, deixado de lado, pedimos a Ti que o Senhor venha despertar esse dom, venha tocar nesse coração, que o Senhor venha renovar. Tem gente, meu Deus, que estava até em cima do altar, tem gente que estava exercendo algum tipo de ministério e de repente parou, Deus. Mas a pessoa nunca se realizou, ela não se sente realizada, satisfeita, ela vive triste, porque ela sabe que falta alguma coisa, de repente está faltando alguma oportunidade, alguma direção, e eu oro e eu peço a Ti para que o Senhor faça isso, Deus. Em nome de Jesus, no Brasil, no mundo, onde quer que esteja um irmão nosso espalhado, nas nossas igrejas também, no nosso ministério, Pai, abençoa, em nome de Jesus Cristo, aquela pessoa que foi um talento, uma bênção em Tuas mãos, e de repente teve uma queda, se afastou, se desviou, aquele talento está parado, mas nós oramos, ó Deus, abençoa, de repente a pessoa ficou decepcionada, frustrada, meu Deus, mas que o Senhor venha levantar essa pessoa, em um nome de Jesus Cristo. O Senhor deu capacidade para cada pessoa, para cada vida, para cada ser humano. Obrigado, Deus, obrigado por esse entendimento. Pai querido, que o Senhor derrame a unção do Teu Espírito sobre cada vida, que o Senhor derrame uma bênção que essa pessoa tanto necessita e precisa, para a honra e glória do Senhor, Deus. Que o Senhor a envolva com a Tua presença, e a console e a fortaleça, para a Tua glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Oh glória, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Deus é bom, Deus está nos abençoando com a Sua palavra, e Deus é maravilhoso, irmãos, né? O que Deus tem nos ensinado, e eu tenho certeza que tem edificado as nossas vidas, e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só lembrando que domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia, né? 9 da manhã, vai ser especial. Cremos que tudo isso vai normalizar, vai passar, vai chegar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos. Quero agradecer a Deus aí, que Deus abençoe minha irmã Marinalva, minha irmã Kátia, minha irmã Maria Helena, Ana Laura, está assistindo, minha irmã Bajulé, minha irmã Maria Costa, né? Glória a Deus, minha irmã Soninha. Louvado seja Deus, meu irmão Genildo. Algumas pessoas perguntam para mim a respeito dos dízimos, das ofertas, a respeito da conta. Então, assim, você que quer abençoar o nosso ministério, nesse tempo de crise, é só um milagre mesmo. E Deus é tão bom que tem tocado na vida das pessoas, irmão. Deus sabe do compromisso que nós temos, da obra que nós assumimos, tem uma direção do Espírito Santo. E Deus é fiel, irmãos, como Deus é bom. E essas pessoas que Deus tem levantado para ajudar o nosso ministério, Deus com certeza está recompensando, abençoando, não tenho dúvida disso. Porque esse ministério nasceu do coração de Deus, né? Como eu sempre digo aqui, irmãos, eu sou grato a Deus. Não existe igreja perfeita, não existe. Né? Fiquei 22 anos na Igreja da Graça, mas muitos anos que Deus já tem me chamado, mais anos que Deus tem me chamado para essa obra. E no momento certo Ele me chamou. Então, eu louvo a Deus por tudo que eu sou hoje, que eu aprendi, onde eu me converti, conheci Jesus. Eu sou muito grato. Mas Deus me deu uma nova direção e aí a gente está seguindo. Em nome de Jesus, não importa a placa, nós vimos aqui que há diversidade de ministérios. E Deus só vai trazer aquele que se identifica, que tem o mesmo espírito, a mesma visão. Ministério é isso, pessoal. Isso é muito importante. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe minha irmã Mary aí. E os irmãos, né? Glória a Deus. Meu irmão Gilson. Minha amada esposa, né? Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou passar o número da conta. É Bradesco,
agência 2302, Bradesco, agência 2302, e conta corrente é 20228-2, 20228-2, né? E se você sentiu no seu coração de fazer uma oferta e abençoar em nome de Jesus, pode ter certeza que Deus não vai te deixar na mão, não. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Quem já me conhece, o meu ministério, o meu trabalho, sabe como eu sou em relação a isso. Até na hora de pedir oferta, eu não demoro muito, não. Deus sabe do coração de cada pessoa. Importante que a gente faça com amor. Irmã Cristina, glória a Deus. Irmãos, então, domingo, lembrando Santa Ceia do Senhor. Amanhã e sexta-feira e sábado eu estou fazendo live todos os dias. E amanhã eu confirmo com vocês, tá bom, pessoal? Amanhã eu confirmo com vocês se amanhã vai ter live. Por mim, né, Deus sabe todas as coisas, tá bom? Mas Deus tem nos abençoado e depois vai ser enviado para o YouTube essa mensagem de hoje. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá, tá bom? Que Deus abençoe. A minha irmã Aura está aí também, né? E os meus irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho de vocês. Ó, e desperta esse dom, hein? Não deixa ninguém parar esse dom, não. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Abundantemente. Ó, e quem quiser falar comigo, tem o meu zap aí, ó. 947389533. 947389533. Vou falar mais uma vez. 947389533. Adiciona, pastor precisa de oração, tal, quiser conversar, estamos à disposição. A gente é servo, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente noite em nome de Jesus. Ô glória!